o depois realmente pode não existir. Uma das coisas que as pessoas mais falam é: deixa para depois. Depois eu faço, amanhã eu faço. Mês que vem eu faço, ano que vem eu faço. Semana que vem eu faço. Deixa para depois. Me permita contar algo para vocês. Foi um dos aprendizados mais difíceis que eu tive, mais dolorosos que eu tive. E eu acho que isso vai marcar minha vida para sempre. O meu pai, ele tinha um sonho desde, sei lá, muito novo, que ele falava que ele queria ter, na verdade, duas coisas. Ele queria ter um Fusca e um Jeep, em matéria de carro. E ele disse que também ele queria ter um sítiozinho, um lugarzinho lá. E trabalhou muito, meu pai trabalhou 40 anos, basicamente, numa mesma empresa. E ele conseguiu comprar um Fusca 67. E aí eu fiquei muito empolgado com aquilo dali também, era o sonho dele. Acabou que, de fato, aquilo também parece que virou um pouco do meu sonho e do meu objetivo de vida. E como a gente não tinha muita condição financeira, né? Era bem difícil a nossa vida na época, para que a gente pudesse priorizar outras coisas. Era tipo assim, ou a gente prioriza isso ou a gente come. Era basicamente nessa forma que funcionava. Só que meu pai tinha conseguido comprar esse Fusca. Ele deixou numa oficina, ficou mais ou menos uns 2 anos e pouco fazendo o motor do carro, porque fazia muito devagar. Meu pai, tipo, sobrava um dinheiro, ele pagava uma parte do mecânico, comprava uma peça, comprava não sei o quê, e assim foi. Depois precisou pintar o carro, o Fusca, porque ficou muito tempo parado. E aí, para pintar, ficou mais 5 anos pintando, só para vocês terem ideia. Ou seja, ficou aí uns 7 anos parado, um pouco mais. E aí ficou pronto o carro e tinha muita coisa para fazer ainda. E eu fui e falei, não, pai, não, porque a gente vai fazer e tal, não sei o quê, papapá, papapá. E eu lembro que ele me deu mais R$ 1.000. E aí eu fui, comprei algumas peças, comprei algumas coisas para poder fazer, só que o carro precisava acertar a questão de documentação, transferência, que a gente não tinha feito na época. E isso foi se passando um tempo. E aí eu consegui, com ajuda, resolver essa questão de documentação e tudo mais. Falei, não, agora que eu vou fazer. E eu sempre ficava falando isso com a Andressa, não, que eu vou fazer, que vai acontecer. E eu tinha vários prints no meu celular de como que eu queria, de como que eu idealizava o carro e tal, papapá. E isso foi se postergando. Porque eu também não. Depois eu faço. Tipo, eu queria muito aquilo dali pronto, mas eu, tipo, depois eu faço. E o tempo passou. E aí, um belo dia, meu pai me ligou, brabo pra caramba comigo. Eu tava morando já em Cuiabá e ele falou que ele queria pegar o carro. E eu tinha deixado o carro na casa do meu sogro, porque tinha uma garagem, né? E o carro conseguia ficar numa garagem, não ficava exposto no tempo. Meu pai, onde ele mora, não tem garagem. E aí ele falou que ele queria, de qualquer jeito, pegar o Fusca de volta. Aí foi lá, botou o reboque, pegou o carro, levou lá pra rua, onde ele mora lá com a minha mãe, e ficou mexendo naquilo dali, sei lá, uns 2 meses, mais ou menos, mexendo naquilo dali. E aí eu fiquei chateado com ele, porque aquilo era um projeto que a gente ia fazer junto, e ele pegou, e ele começou a fazer um monte de doideira. E meu pai, ele era um cara que era tipo assim, faz o mínimo. O que é o mínimo que eu posso fazer para poder ligar o carro? Ele não se importava com as outras coisas, com segurança, com freio, ele não ligava muito para isso. E aí eu voltei de Cuiabá e fiquei chateado com ele, porque ele foi lá, pegou o carro, e, né, enfim. E aí ele ficou mexendo durante um tempo, aí um primo meu começou a ajudar ele e tudo mais, e aconteceu que meu pai ficou doente. Precisou ficar internado, encurtando muito aqui a história, e eu fiquei com ele no hospital, né? Fiquei com ele no hospital e eu acho que foi um dos momentos que eu mais tive tempo com meu pai. Porque meu pai, a gente nunca teve uma relação assim muito boa de conversa, né? De bater papo, a gente nunca teve muito disso. Meu pai nunca contou muito da história dele. Meu pai era uma pessoa muito reservada e meu pai era alcoólatra. E bebia desde os 11 anos de idade. Aí tu fala, Vinícius, como que uma criança com 11 anos de idade começava a beber? Simples. Na época ele morava na roça, eles não tinham cama direito, moravam em barraco de pau a pique. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas depois vocês pesquisam. Barraco de pau a pique, com um telhado de lona ou às vezes de mato, brasilite, o que tinha. E era muito frio onde ele morava num lugar chamado Vale do Cuiabá, é no interior aqui da cidade. E uma das formas que ele tinha, né, a avó na época dele, porque a mãe dele não ficava com ele ficava com a avó, e eles trabalhavam muito cedo na roça, e uma das formas que ele tinha de se esquentar um pouco, não tinha coberta direito, era beber cachaça. Então ela dava um tantinho assim de cachaça numa caneca, só que a caneca era grande.
dava a cachaça para eles se esquentarem e poderem dormir. Olha isso. E a partir disso, ele desenvolveu um vício, porque rotineiramente ele começou a beber. E aí aquilo foi afetando ele, né? Quando ele foi ficando mais velho, meu pai internou, começou a passar muito mal, ficou com um problema no pulmão, a gente foi investigar o que era no pulmão, acharam que era um epiema, era como se fosse um abscesso dentro do pulmão, entre aspas. Enfim, meu pai precisou fazer uma broncoscopia, e na terça-feira, a broncoscopia estava marcada para quinta, salvo engano, para quinta, e na terça-feira ele falou comigo assim, vamos terminar o Fusca? Eu falei, não, pai, agora a gente vai terminar. E a gente conversou do Fusca, eu falei, não, pai, agora dá para terminar, vamos terminar, ou seja, isso já era um projeto de mais de 10 anos. Mais de 10 anos fácil. E eu não sabia, que estava marcado para quinta, a gente foi avisado na quarta-feira que a broncoscopia estava marcada para quinta, na quarta-feira à tarde ele foi pro CTI, e aí eu falei com ele, meu primo falou com ele, avisa teu pai que a gente vai lá buscar ele, avisa meu padrinho que a gente vai lá buscar ele no Fusca e tal, não sei o que e tudo mais. E aí meu pai foi pro centro cirúrgico, e aí lá dentro do centro cirúrgico muita pessoa, galera me conhecia e tudo mais, aí ele falou assim, sou pai do Vinícius, não sei o que. Aí levou ele pra sala, foram induzir o processo da anestesia, funcionaram a veia dele, e na hora que iniciaram a sedação, meu pai teve uma parada cardíaca. Conseguiram reanimar ele ficou em um tempo mais ou menos de 2 minutos e meio em parada, voltou, mas não voltou tão bem, parou de novo em fibrilação, chocaram, ele ficou mais parado em fibrilação mais uns 2 minutos e meio aproximadamente, chocaram, ele voltou e foi pro CTI, muito grave, com doses muito altas de noradrenalina, enfim, a medicação que precisa lá para poder manter ele vivo. Então ele precisava de uma medicação para poder bater o pulmão, ele precisava de uma medicação para poder respirar, ele precisava de uma medicação depois para poder botar os rins para funcionar. E essa batalha dele demorou aí mais uma semana, basicamente. Até que ele não conseguiu, que não resistiu, e veio a óbito. Isso tem uns 3 meses? Deve ter uns 3 meses, aproximadamente. Eu sou muito ruim de data. Eu fiz assim porque a Andressa tá aqui. E aí... Faz 4 esse mês, né? Faz 4 meses. E aí, o que eu quero dizer com isso? Que na verdade não é que a gente deixe para depois. É que aquilo só não é prioridade. Porque a partir do momento que meu pai morreu, eu fiquei com aquele peso de falei, cara, não deu tempo dele andar no carro. Porque eu deixei para depois. O que mais me doeu é que eu consegui fazer depois esse carro em 40 dias, mais ou menos. 30 dias. Do absoluto zero, basicamente. Refiz tudo. Hoje o carro tá aqui na garagem. A gente anda com os meninos. E tudo aquilo que eu tinha planejado, tudo aquilo que eu tinha acreditado, sabe? Que eu tinha ansiado. Ele não conseguiu. Não conseguiu andar, não conseguiu ver o carro pronto. E o mais doloroso foi que eu podia ter feito, mas eu deixei para depois. E uma das coisas que eu sempre me propus, né, era sempre em dar certo na vida para que eu pudesse dar uma vida melhor pro meu pai e pra minha mãe. Eu nunca quis dinheiro para mim, nunca quis nada para mim. A minha mulher tá aqui e ela é testemunha disso. Desde quando ela me conheceu, eu sempre falei assim, eu quero ajudar meu pai e minha mãe. Eu quero dar uma casa pro meu pai e uma casa pra minha mãe. Eu quero dar um sítiozinho pro meu pai. Eu preciso dar certo na vida, eu preciso vencer na vida. Também não deu tempo. Eu acho que uma das coisas que recentemente eu até falei com a Andressa, eu falei assim, às vezes eu me sinto muito fracassado de não ter conseguido acelerar ou de talvez não ter priorizado. E meu pai morreu sem conseguir desfrutar de, sei lá, estar num lugar, numa roça, numa casa simples. Ele não queria muita coisa. Porque eu deixei para depois. O depois pode não existir mais. O depois não pode existir mais. Eu não tô falando que você tem que fazer as coisas sem nenhum tipo de planejamento, fazer de qualquer jeito. Não, não é isso. Não é isso. Mas para refletir. As coisas que você tá sempre deixando para depois. Depois eu faço. Acaba que a gente começa a se acostumar com isso. Depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Deixa para depois, deixa para amanhã. Não, cara.
O que é prioridade para você? Prioridade é aquilo que vem primeiro. Vez ou outra eu falo com a Andressa. Não deu tempo. E aí, essa semana mesmo eu virei para ela e falei assim, eu tenho receio de não dar tempo de novo. De eu conseguir proporcionar isso pelo menos para minha mãe. E hoje, de certa forma, eu me sinto um pouco responsável pela minha mãe, né? Porque ela ficou só. E ela tem enfrentado, tipo, dificuldade lá com as coisas que ela precisava fazer, que basicamente era meu pai que fazia, né? Problemas às vezes com a casa, vazando água na telha, enfim. E por que eu gravei esse vídeo? Porque uma das coisas que eu mais recebo no Instagram, ou até mesmo aqui no canal do YouTube, nos comentários, é as pessoas falando assim, depois eu vou fazer tal coisa. Depois eu vou comprar um livro. Ah, depois eu vou entrar bem no seu curso. Estou me planejando para entrar no seu curso. Não, você só não está priorizando você. Você está deixando para depois. E o depois pode não existir. Tem uma passagem no livro de Tiago, salvo engano, que diz que a gente faz muito plano por nós, mas a gente não entende que se Deus quiser, amanhã faremos tal coisa. Porque a verdade é, a única certeza que a gente tem na vida são duas, os impostos e a morte. Você não tem como me dar certeza de que você vai acordar amanhã. Nem eu. Mas mesmo assim a gente tem deixado para depois. Só que o depois pode não existir. O depois pode não acontecer. Talvez você, com esse vídeo, entendeu que não perdoar seu pai, não perdoar sua mãe, não perdoar aquele que te feriu, porque você está deixando para depois. Depois pode não existir. E aí? E aí não tem mais o que fazer. É o que eu falo para a Andressa. Eu falo, agora não tem mais o que fazer. Vou fazer o quê? Porque após a realidade se apresentar para você, aquilo é o que é. E não tem como mudar. Por quê? Porque as coisas são como são. Ponto. Não tem como mudar isso. Não existe o passado e nem futuro. Isso são criações da nossa mente. O que existe é o agora. Deixar para depois, deixar para o futuro, a gente não sabe se vai acontecer. Então, reflita um pouco mais sobre isso. Reflita um pouco mais sobre isso. Por quê? Porque o depois pode não existir. Deixa para depois, deixa para amanhã, deixa para o mês que vem. Talvez não vai dar tempo. Não estou dizendo que você tem que ser precipitado, não estou dizendo que você tem que ser louco, eu estou dizendo que você tenha que priorizar aquilo que é prioridade. E cuidado, mais uma vez, repetindo para ser bem maçante e pedagógico, o depois pode não existir.